Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Theo Miranda e hoje eu vim trazer para vocês um pós-jogo de Santos e Vasco, ou melhor, Santos 4, Vasco 1, partida realizada ontem na Vila Belmiro, numa tarde barra noite, né? Já que o jogo que era para terminar em certo horário, terminou um pouco mais tarde por conta de uma certa confusão que ocorreu dentro do gramado. O Santos venceu o Vasco, venceu e convenceu sua torcida sobre o resultado. É uma partida fundamental, uma final no campeonato de pontos corridos. O Santos venceu e encerra a rodada de qualquer forma fora da zona de rebaixamento, já que chegou a 27 pontos, ultrapassando Bahia, Goiás e Vasco. Hoje o Santos, que até então era 18º colocado, é o 15º, duas posições acima da zona de rebaixamento, podendo ser ultrapassado nessa rodada apenas pelo Goiás, que enfrenta o líder Botafogo ainda hoje às 8 horas da noite. Então a partida é muito dura para o Goiás. Se o Goiás vencer, ultrapassa o Santos. Se o Goiás empatar, acho que iguala o número de pontos. Daí eu já não vou lembrar se ultrapassa ou não. Mas se o Botafogo sair vencedor, o Santos, mais uma vez, de fato, na verdade, encerra a rodada em 15º, uma posição um pouco mais tranquila, apesar dos números de pontos estarem muito apertados, muito próximos. O Santos goleou o Vasco com um trabalho muito bom do treinador Marcelo Fernandes, mas com um trabalho muito bom da sua equipe. O começo da partida foi muito movimentado e parecia até que o Vasco era quem estava com maior possibilidade de abrir o placar, com maior volume de jogo, dominando, tendo as rédeas da partida em suas mãos. Mas aos 11 minutos o Marcos Leonardo conseguiu sofrer um pênalti que o Daronco no momento não marcou, mas o VAR chamou, foi revisado e aí sim o árbitro da partida assinalou o pênalti. É um lance muito polêmico, mas é inegável que um garoto de 20 anos como é o Marcos Leonardo esbanjou experiência no lance. A bola estava a caminho de ser disputada. O Marcos faz o que o roteiro de um centroavante de alto nível manda. Ele só dá um toquinho na bola, tira a bola da disputa e sabe que o marcador vai chegar dando no corpo, vai chegar atropelando ele. E o Puma foi juvenil, foi um erro grande do Puma, que é um lateral que vem falhando muitas vezes pelo Vasco, é o ponto fraco da defesa vascaína. E a hora que o Marcos Leonardo dá o toquinho para fora da área, ele não estava nem sequer indo em direção ao gol, o Puma chega e dá o tranco nas pernas do Marcos e derruba o atleta santista. Aí sim, depois do VAR ter chamado, o Daronco marcou a penalidade e o Marcos não desperdiçou. O Marcos, que é um excelente batedor de pênalti, bateu forte novamente e abriu o placar 1-0 para o Santos. Mas ainda assim a partida não esfriou, continuou um jogo pegado, muito brigado entre as duas equipes. A partida não era importante apenas para o Santos, né? Ela era muito importante para o Vasco, porque se o Vasco vencesse, ele descolava ainda mais do grupo das equipes que ainda brigam pelas duas vagas que restam ainda no Z4, né? Claro que temos Coritiba e América Mineiro, mas duas equipes que estão muito mal no campeonato, e se você olhar o cenário, o número de equipes que ainda brigam, se eles têm que ultrapassar 2, 3 equipes, é muito complicado, então já estão encaminhados de certa forma, mas o Vasco se descolaria de Bahia, de Grêmio, de Bahia, de Goiás e de Santos e ficaria com uma certa paz no campeonato. Mas não foi o caso, o Santos venceu e o Vasco foi derrotado e essa distância agora diminui até porque o Vasco volta à zona de rebaixamento, então é um perigo que o Gigante da Colina corre. E o Vasco volta à zona de rebaixamento não, perdão, é o primeiro time fora da zona, mas se o Goiás vencer hoje, o Goiás ultrapassa Vasco e Santos e aí sim o Vasco entra no Z4 de novo. O empate veio dos pés do Verratti, um gol aos 30 minutos, numa infelicidade do menino da base, o lateral Kevson, que atuou como ala esquerdo na partida de ontem, na partida contra o Bahia, e foi muito bem, apesar da falha no gol. Ele, após um escanteio do Santos mal cobrado, a bola sobra, ele arrisca um chutão de longe, a bola acaba espirrando no defensor vascaíno, e no contra-ataque o Gabriel Peck esbanjou de velocidade, botou na correria. E queria até destacar, eu acho que o zagueiro do Santos, João Basso, foi muito, muito bem, muito inteligente e na verdade não ter evitado de certa forma o gol, ele ter deixado o Peck correr e ir para o ataque e não ter sido expulso, porque 1-0 com uma expulsão logo aos 30 minutos seria com certeza fatal para o restante da partida e o Santos muito provavelmente viria a perder o duelo contra o Vasco. Então o Basso deixou o Peck passar, claro, tentando correr para chegar na bola, mas sem cometer a falta. O Peck, cara a cara com o João Paulo, poderia ter finalizado, mas ele preferiu rolar a bola para o lado esquerdo e deixar para o Vegetti, que é o centroavante vascaíno, o autor de 7 gols desde que chegou no Vasco. É um dos artilheiros já do Campeonato Brasileiro e chegou agora nessa janela de transferência.
Então ele preferiu deixar com quem sabe de verdade e o Vegetti não desperdiçou. Estava bem na partida, poucos minutos antes quase tinha marcado um gol de cabeça de Costa, que dá uma casquinha para trás e tira a tinta da trave do João Paulo. Mas dessa vez ele não desperdiçou e empatou a partida, até de certa forma provocou, fez a comemoração que ficou muito famosa com o Cristiano Ronaldo, né? Fez o Eu Tô Aqui para responder às provocações do Santos. Mas no fim do primeiro tempo, o Santos teve um grande aproveitamento, foi muito bem, muito atento, e o Vasco teve um apagão, e a hora que conciliou esses dois acontecimentos, o Santos praticamente matou a partida, fez o 3-1. O 2-1 surgiu de uma jogada ensaiada, um grande destaque, já que contra o Bahia o Santos venceu a partida por 2-1, com um gol de bola parada, em que uma cobrança na área, o Joaquim desvia para o meio e o Marcos Leonardo cabeceia para dentro do gol. Dessa vez foi numa cobrança de escanteio, não numa cobrança de falta. O Soteldo cobra na primeira área, na área, no primeiro pau, e a zaga do Vasco nitidamente muito preocupada com os zagueiros do Santos, com o João Bassi e com o Joaquim. E quem sobra, na verdade, livre em teoria, é o lateral esquerdo Dodô, que não é tão alto, não é um atleta que se destaca tanto na bola aérea, mas como o treinador Marcelo Fernandes disse na coletiva pós-jogo, ele é o elemento surpresa, porque as atenções das defesas rivais estão para outros jogadores, não para ele. Então ele aparece dentro da área, dá uma casquinha no primeiro pau para trás e a bola se oferece para o Rincon, o venezuelano de 35 anos, o volante que chegou agora nessa janela de transferências, que estufou as redes pela primeira vez com a camisa do Santos, fazendo uma partida muito importante, que logo mais eu irei destacar, inclusive a sua estreia como capitão na equipe santista, que até então vinha sendo João Paulo, mas na coletiva o Marcelo Fernandes disse que a troca de capitania foi inclusive um pedido do próprio João Paulo, que achou melhor para dar uma oxigenada maior no elenco e uma troca de ares, né? Então, Rincon, grande partida, faz o 2-1 para o Santos. Numa diferença de 1 minuto e meio, o Santos faz o terceiro gol, o Vasco sai, recomeça a partida e o volante Zé Gabriel escorrega e deixa ele escorrega assim e deixa a bola no pé do Rincon, que faz o desarme, disputa com ele até no chão, mas o Rincon consegue espirrar a bola, que fica com o Jean Lucas, que faz um belíssimo passe em ponto futuro para o Marcos Leonardo, que de perna esquerda marca um golaço. Mata o 3-1, mata o primeiro tempo fazendo o 3-1. E um resultado muito importante, porque se você leva um empate pro vestiário no intervalo, acho que era um resultado até melhor pro Vasco. Era um resultado que, se fosse 1-1 no segundo tempo, a chance do Vasco vencer a partida era existente. No 2-1 era melhor pro Santos, mas era perigoso. Agora o 3-1 já é um balde de água fria no Vasco, e uma euforia maior no Santos, uma empolgação maior. Então praticamente mata a partida ali. O quarto gol veio surgir no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio do Vasco. Novamente o Rincon é quem aparece, ele intercepta, dá um chapéu, acho que se eu não me engano é no Payet, e dá um chutão para frente, lançando em velocidade o Marcos Leonardo, que vê que o Léo Jardim, goleiro do Vasco, bom goleiro do Vasco, tá fora do gol, arrisca de longe, Léo Jardim faz boa defesa com os pés fora da área, salva a equipe do Vasco, mas a bola espirra, claro, obviamente, e Marcos Leonardo recupera, troca a passe, se eu não me engano, com o Jean Lucas, que toca para o Rincon, e nesse momento o Santos já tem uma superioridade maior, uma superioridade numérica na área, está com 4 jogadores contra 3, a equipe do Vasco não voltou para marcar, eles pararam no ataque após o escanteio e deixaram a sua defesa aberta. Então o Santos com volante, Soteldo, com o Rincon que é volante, Soteldo que atua como atacante, Marcos Leonardo, outro volante que é o Jean Lucas, todo mundo no ataque e o Vasco lá parado assistindo a jogada, né? Então nessa superioridade o Santos foi muito tranquilo, teve uma capacidade técnica muito grande para trabalhar a bola, não se emocionou, não ficou afobado. E numa troca de passes o Rincon segurou, até que o Soteldo fizesse a passagem pelo lado direito por suas costas. O Soteldo passou e o Rincon deu aquela roladinha para o lado e o Soteldo encheu o pé e matou a partida, fez o gol, fez o quarto gol do Soteldo, que foi um dos destaques da partida, sem dúvida é o jogador que mais chamou a atenção, não só pelo bom futebol praticado, como o caso do Rincon e do Marcos Leonardo, que chamaram a atenção pela partida que fizeram. O Soteldo foi um dos destaques da partida porque se envolveu numa confusão, mas foi aquela provocação, virou uma confusão inteira dentro de campo. Mas já que ele era um dos personagens da partida, o quarto gol ser dele, fechou a festa santista, explodiu a Vila novamente e o Santos conquistou 3 pontos importantíssimos para o restante do campeonato, né? Em questão a confusão que aconteceu foi num lance logo com 11 minutos da segunda etapa,
uma bola na lateral direita na lateral esquerda do Vasco, na ponta direita do Santos. O Soteldo recebe a bola e, ao ver o marcador esperando a finta, em vez de ir para cima, ele fica em pé em cima da bola, ele sobe na bola e faz aquela provocação, né? É um lance que eu acho que faz parte. Obviamente, você vai falar, mas se tivesse empatando, se tivesse ganhando de pouco, se tivesse perdendo, ele não ia fazer. Mas isso é óbvio. É igual cera. O seu time não vai fazer uma cera se você está perdendo. Seu time vai fazer a cera se você está ganhando. A provocação faz parte do futebol. O que não faz parte é a atitude do Sebastião, que é o atacante vascaíno, que agrediu o Soteldo, né? Tentou chutar o atleta, depois jogou ele para fora do campo, jogou no chão. Ele sim infringiu uma regra. O Soteldo não infringe regra. O Soteldo joga futebol. Não tem, acho que é uma provocação. Mas tá no esporte, não infringe regra nenhuma. Acho que o Soteldo ter recebido o cartão amarelo é errado. E fica mais errado ainda se você perceber que a punição dele, que jogou futebol, foi a mesma do Sebastião, que tentou agredir ele, que era para ter sido expulso. Ele tenta um chute no Soteldo. Ele joga o Soteldo para fora do campo. Daí, nesse momento, se inicia uma grande confusão. Os jogadores do banco de reservas do Santos vão para cima do Sebastião. E aí o capitão do Vasco, Medel, fica fora de si, vai para cima de todo mundo, não tá nem aí. Ele briga com o Dodô, briga com o João Paulo, briga com o Lucas Lima, briga com o Soteldo, briga com todo mundo. Foi expulso depois, sim. Um atleta um atleta profissional não pode ter a atitude que o Medel teve. Não é de agora, já teve atitude de descompensação mental, psicológica dele na Copa América pelo Chile contra a Argentina. Aqui no Brasil, né, aquela partida em Itaquera, que ele peita o Messi, ele vai pra cima do Messi, que o Messi até abre o braço assustado, tipo, não tô fazendo nada, e o Medel continua peitando ele. Então é um jogador indisciplinado, muito rebelde, muito agressivo, e que, mais uma vez, se mostrou... Pô, não pode ser um capitão de uma equipe tão grande quanto o Vasco. O capitão, ele é o exemplo, ele é o líder. No momento em que o Medel fica desesperado, fica fora de si, o Rincon, que é o capitão do Santos, tenta acalmar o Medel. E o Medel, capitão do Vasco, está querendo partir para cima de todo mundo. Acabou sendo expulso, brigou principalmente com o Rodrigo Fernandes, rasgou o colete do atleta do Santos que estava no banco de reservas, que tentou depois uma cabeçada no Medel e também foi expulso de forma correta. Mas no decorrer da confusão, o Daronco expulsou o Medel, o Fernandes e o Lucas Lima, que sinceramente não vi motivos para expulsar o Lucas Lima. Ele coloca na súmula que, se eu não me engano, que o Lucas Lima dá um pisão no pé de alguém, mas não há imagens disso. Tem um empurrãozinho que o Lucas Lima dá no Vegete, mas se você olhar a briga, o João Paulo enforcou o Medel e amarelo recebeu, né? O João Paulo enforca o Medel e não é expulso. O Lucas Lima não faz nada e foi expulso, né? Então, ele amarelou, pelo Santos, ele amarelou o Soteldo, que depois ele põe na súmula, que foi por ofender o adversário, mas é uma desculpa porque o Soteldo começou a confusão com a provocação. Então foi uma desculpa do Daronco, não sei se realmente houve ofensa, mas eu acho que foi uma desculpa para amarelar o Soteldo, porque para tentar manter o controle do jogo. João Paulo, goleiro do Santos, também amarelado. Lucas Lima e Rodrigo Fernandes expulsos pelo Santos, o Lucas Lima titular e o Fernandes no banco, então não focou numericamente o peixe. Do lado do Vasco, o Sebastião, que agrediu o Soteldo, recebeu apenas o amarelo, como eu disse, é inaceitável ele ter recebido a mesma punição que o Soteldo. Já acho errado o Soteldo ter recebido o amarelo e o Sebastião ter recebido um amarelo igual e não um vermelho. Para mim é assustadora a atitude do Daronco, mas o Medel é expulso de forma correta e assim se encerrou uma confusão generalizada no campo, que envolveu os jogadores que estavam em campo, os bancos de reserva das duas equipes, e durou cerca de 8 minutos, e por isso nós tivemos 12 minutos de acréscimo no segundo tempo. Agora, dando sequência, vamos passar os destaques da partida do Santos, começando pela defesa, com o zagueiro Joaquim, que eu acho que vale muito a pena destacar ele, porque apesar de, como o Santos faz uma partida muito bem no ataque, com 4 gols, os holofotes não estão para os defensores, né? Mas o Joaquim fez uma partida muito boa, muito segura. O Joaquim venceu a maioria das disputas na bola aérea, que é um problema da defesa santista. É um dos pontos fracos que vinha acontecendo no Peixe durante a temporada, e ver um zagueiro como o Joaquim, que vinha mal, fazendo uma partida tão segura na bola aérea, é algo muito importante, já que, inclusive, contra o Bahia, ele foi importante na bola aérea ofensiva, dessa vez se destacou mais pela bola aérea defensiva. Outro zagueiro que se destacou, um zagueiro que não era zagueiro até então, o Dodô, fez mais uma partida, o lateral esquerdo, Dodô, né? Fez mais uma partida como um zagueiro pelo lado esquerdo, atuando numa trinca de zaga junto com o Joaquim, que eu acabei de citar, e com o João Basso.
O Dodô, que é um jogador com uma estatura mais baixa, um lateral, não é um jogador alto, mas também se destaca na bola aérea. Na última partida contra o Bahia ele foi destaque defensivo, ele cortou várias bolas por cima, mas nessa partida contra o Vasco, ele se destacou na bola aérea ofensiva, né? Deu uma casquinha pro Rincon fazer até então o 2-1, mas o que mais me chama a atenção é a ousadia do Marcelo Fernandes em apostar a cobrança de escanteio no jogador baixo e não no jogador alto. Tentaram uma jogada ensaiada que funcionou. E também o destaque para o Dodô é que ele não venceu um jogador de baixa estatura como ele, que poderia ser, sei lá, o Medel até então que estava em campo. Não, ele venceu o centroavante do Vasco, o Vegetti, que é um grande cabeceador e que é uma arma muito forte na bola aérea. O Dodô ganhou de cabeça dele e deixou a bola para o Rincon, que dando assistência, né, que estufou a rede do Vasco pela segunda vez na partida por enquanto. Indo para o meio de campo, Jean Lucas foi fundamental, ele é fundamental para esse time do Santos. Eu gostaria de destacar a intensidade que ele dá ao jogo, que ele tem muita velocidade, muito drible, tem um bom passe, então ele vai para cima com tudo. Ele participou, acho que se parar para pensar, no terceiro gol, que é o gol do Marcos Leonardo de perna esquerda, a bola enfiada à assistência é do Jean Lucas. No último gol, a jogada, claro que quem faz principalmente é o Marcos Leonardo no começo, mas a pré-assistência, digamos assim, o passe para o Rincon serviu o Soteldo, quem deu foi o Jean Lucas também, então muito participativo, muito bom jogador o Jean Lucas. Para mim, excelente contratação do Peixe nessa janela de transferências, seria titular em todos os meios de campos do Brasil, então acertadíssima a contratação do Jean Lucas, um jogador fundamental. Soteldo, claro, também vale o destaque, teve a confusão, mas não vai ser por isso que ele vai fazer parte dos destaques. Apesar de um primeiro tempo ruim, mais abaixo, o segundo tempo o Soteldo comeu a bola. Foi uma partidaça do venezuelano, do camisa 10 do Santos, que fez o seu gol também, deu assistência, jogou muita bola o Soteldo e volta. E na verdade ele marca também o seu primeiro gol com a camisa do Santos no seu retorno desde que passou pelo Toronto do Canadá e pelo Tigres do México, que retornou ao Santos ano passado e até então não tinha marcado nenhum gol, apenas dado algumas assistências. Dessa vez desencanta, faz o seu primeiro gol e completou, como eu disse anteriormente, a festa na Vila de uma forma muito bonita. Continuando no ataque, o atacante centralizado, camisa 9 dessa vez, que fez a dupla de ataque com o Soteldo, foi o Marcos Leonardo, que não é surpresa para ninguém, que é um grande jogador. Para mim é o nome do time na temporada, é o principal atleta do Santos há um bom tempo. Sofreu o pênalti do primeiro gol, marcou o gol de pênalti, bateu muito bem, não faz graça, ele bate sério, só corre e chuta, faz o simples, faz o básico, mas faz muito bem feito, bate muito forte e raramente erra. Não consigo lembrar agora um pênalti que o Marcos errou e tenho certeza que foi há um bom tempo que isso aconteceu. O Marcos, no segundo gol dele, né, o terceiro do Santos no primeiro tempo, faz um gol muito, muito difícil. Que ela deixa a bola passar para a perna esquerda e bate de primeira, é muito complicado se você olhar o lance. O movimento de pernas que ele faz é muito complicado. É um jogador que sabe fazer gol e é peça-chave nessa temporada do Santos, que se o Santos conseguir escapar do rebaixamento, provavelmente será o nome da temporada e fatalmente será vendido em janeiro para um grande clube da Europa, uma potência, porque é muito bom jogador esse menino. E para fechar, eu deixei, claro, já passei pelo meio de campo, mas eu deixei para mim o principal destaque dentro de campo do Peixe. Para mim, o Marcos Leonardo foi eleito o craque do jogo na votação popular da Globo, mas para mim o craque do jogo foi o Tomás Rincon, o volante de 35 anos venezuelano que acabou de chegar no Peixe nessa janela de transferências. E como eu disse anteriormente, já citei, ele fez o seu primeiro gol pelo Santos e também deu uma assistência pro Soteldo fechar a festa, pro conterrâneo Soteldo, né? O Rincon, que joga com o Soteldo na seleção venezuelana, onde inclusive é capitão. Ontem foi capitão do Santos pela primeira vez também. Então um jogador que, além de muita qualidade técnica, tem uma liderança que pode ser muito importante num momento tão difícil quanto é esse do Santos. Mas o Rincon não se destacou apenas pela assistência e pelo gol. Ele teve 94% de aproveitamento nos passes que tentou durante a partida e acertou 30 dos 32 passes que efetuou durante o duelo contra o Vasco. Então é uma média muito alta. Claro que também teve 4 cortes, 7 desarmes, 7 bolas recuperadas, 2 desarmes. É uma partidaça, uma atuação de gala do volante que muda o meio de campo do Santos, que, se tudo der certo, para o ano que vem o Santos está muito bem servido de meio campo. Uma trinca já com Rincon, Jean Lucas e com a chegada do Diego Pituca, que tem um pré-contrato assinado que vem em janeiro. O Santos tem um meio de campo muito bom se formando para 2024. Para finalizar os destaques, mas indo já caminhando para o final do vídeo, o treinador Marcelo Fernandes, que foi efetivado dessa vez de vez no cargo de treinador do Santos, treinador santista,
que sempre passou como auxiliar, mas nessa gestão Rueda ele atuou por 16 partidas como comandante do Santos. Nesses 16 jogos ele venceu 8, empatou 4 e perdeu outras 4, então tem mais de 50% de aproveitamento, uma média muito superior à grande maioria dos treinadores que passaram pelo Santos na gestão Rueda. Então o Marcelo já vinha cantando essa bola de que ele era um bom treinador há muito tempo e dessa vez consegue a sua oportunidade, se firma no cargo de vez como um treinador efetivo do Santos até o fim restante da temporada, até o final de 2023. Não hoje, mas em outro dia eu vou trazer sim um vídeo sobre a coletiva dele, que é uma coletiva muito boa. Ele demonstra muito conhecimento de futebol para passar para vocês, que eu vou mostrar. Ele fala sobre tática, sobre estudo de jogo, sobre planejamento, mas ele também faz um bonito desabafo sobre a carreira dele como auxiliar e até então técnico. Falou que, claro, sonha com esse momento de assumir a liderança técnica do Santos, que ama o clube, fala muito mais. Fala sobre sua passagem, sobre seu começo e diz o principal: não precisei passar por cima de ninguém, que soube esperar a sua hora e ela chegou, e ele vem sim demonstrando que foi um acerto da diretoria, um dos poucos acertos da diretoria santista no comando técnico. Dessa vez acertou em efetivar o Marcelo. O esquema que o Marcelo implementou contra o Bahia, pela primeira vez o Santos jogou com um 3-5-2. Ele disse na coletiva que já havia tido a conversa com o treinador Diego Aguirre, até então treinador Diego Aguirre, sobre essa possibilidade, mas que o Aguirre preferiu manter o esquema com 4 defensores, o que no olhar dele não tinha problema, mas quando ele teve a chance de escalar, ele preferiu os 3 zagueiros com o Dodô como zagueiro esquerdo, o Kevson como um ala, o Lucas Braga como ala direito, o Soteldo centralizado. Ele fez muitas mudanças posicionais no time do Santos, que deram certo 2 vezes, né? Porque em 2 partidas, esse esquema, essa formação do 3-5-2, em 2 jogos, deu 2 vitórias para o Santos, então uma formação muito boa, que enfim faz o Santos somar 6 pontos. Uma curiosidade é que nesses 2 jogos no comando do Marcelo Fernandes, o Santos soma 6 pontos, mais pontos do que o clube havia somado nas últimas 9 partidas, onde tinha somado 5 pontos. Em 2 jogos com o Marcelo, o Santos somou 6. É o que acontece se você traz alguém que conhece o clube, conhece o elenco, que tem um respeito. Os jogadores já mostraram que abraçaram o Marcelo e que acreditam nele, então é muito importante isso para o decorrer da temporada. E agora, para encerrar, vou passar para vocês o que vai acontecer na próxima rodada. O Santos vai enfrentar o Palmeiras como visitante na Arena Barueri às 4 horas da tarde no próximo domingo. Porém, o Santos é muito desfalcado para essa partida. O Palmeiras pode ser que vá com reserva, mas eu duvido muito. O Palmeiras tem a volta da semifinal da Libertadores contra o Boca nesse meio de semana, se não me engano, na quinta-feira, 2 dias antes da partida contra o Santos, que pode sim decidir o futuro da temporada do Palmeiras. Se o Palmeiras passar, eu acho que existe sim a possibilidade de poupar os jogadores, de dar aquela descansada neles contra o Santos, mas se o Palmeiras perder e for eliminado da Libertadores, aí eu não tenho dúvida que o Palmeiras vem com força máxima contra o Santos para ir em busca do título do Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Brasil quem venceu foi o São Paulo, e se sair da Libertadores só terá o Brasileiro como possibilidade de título neste ano, além, claro, do Campeonato Paulista, onde o clube já venceu. Então eu acho que essas são as possibilidades, mas o Santos, como eu disse anteriormente, vem muito desfalcado. Vem sem o Lucas Lima, suspenso pelo cartão vermelho. O Santos pretende recorrer para entender o porquê da expulsão, tentar diminuir a punição, sei lá. Mas por enquanto o Lucas Lima suspenso, não enfrenta o Palmeiras. Suspenso assim como o Fernandes, que recebeu o cartão vermelho. E o Soteldo, que recebeu o 3º cartão amarelo e também não enfrenta o Palmeiras na próxima rodada. Além, claro, do atacante Mendonça, que ainda é dúvida, tem uma lesão na coxa ainda, na coxa direita, que ainda não foi 100% recuperada, e é dúvida para essa partida contra o Palmeiras. O Mendonça, que estava fora dessa partida contra o Vasco, não entrou em campo, claro, machucado, mas esteve presente na Vila Belmiro, assim como o presidente Andrés Rueda, que fez isso contra o Grêmio e novamente esteve presente na Vila Belmiro e viu de perto a vitória santista, a goleada santista sobre o Vasco. Um resultado muito importante, uma partida fundamental para o Santos no Campeonato Brasileiro. Acredito que se tivesse perdido esse duelo contra o Vasco, era meio caminho dado para o rebaixamento, mas essa vitória dá uma respirada, dá uma empolgada no clube para o restante da temporada, e o Santos segue muito bem, muito firme ainda nesse restante da temporada. Tem, claro, paradas duras pela frente. Palmeiras, o Bragantino, que ontem assumiu a vice-liderança do campeonato, pega um Internacional fora de casa, então tem que se preparar, mas tem total capacidade de se manter, de brigar por essa vaga fora do Z4. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui nas minhas redes sociais para ficar por dentro de todas as notícias do Santos, que
que eu sempre estou postando as matérias lá. No meu Instagram eu sempre compartilho as matérias que eu publico no portal onde eu estagio, mas no Twitter eu, claro, compartilho também as matérias, mas também dou as minhas opiniões antes, durante e depois das partidas sobre assuntos diversos, principalmente sobre Santos, mas também falo um pouquinho sobre a seleção, sobre alguns jogos de futebol europeu que me agradam, que me chamam a atenção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like para me apoiar. E até a próxima. Durante a semana devemos ter mais vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, dessa vez me despedindo com vitória, com goleada santista. Então um forte abraço e até a próxima!